você falasse mais uma derrota, mais uma decepção da torcida que vem aqui na Arena jogando em casa, num jogo que, ao contrário dos outros, o Santa até teve mais finalizações do que nas outras derrotas hoje contra o Maranhão, e ainda assim a eficácia foi de 0. Como juntar os cacos da derrota de hoje para se fortalecer num jogo agora que ganha dimensões ainda maiores contra o Caxias por ser um duelo direto? Iniciar, agradecendo a presença do torcedor. Infelizmente, não retribuímos a sua presença, a sua ajuda dentro do jogo. Um jogo que a gente inicia, ao meu ver, bem a partida. Estávamos controlando o jogo. Eu acredito que se o jogo transcorre, de uma maneira que a gente esperava, que estava acontecendo nos primeiros minutos ali, a gente ia chegar ao nosso gol. E após o gol do adversário, no contra-ataque, a gente praticamente larga a mão do primeiro tempo. A gente sente animicamente o adversário iniciar na frente, se desorganizamos, ficamos vulneráveis, corremos até mesmo o risco de tomar um segundo gol. E assim transcorreu o primeiro tempo, a gente com dificuldade de aproveitamento em diversas bolas paradas, que já nos deram vitórias, já nos deram gols. E a gente tomando decisão errada, entrou a pressa, entrou a ansiedade. E fomos para o intervalo de jogo. Eu preciso fazer a troca do Vitinho. Vitinho tem um mal-estar no intervalo, baixou a pressão. Tivemos que trocar. Alex Juan também vinha de um tempo parado, voltando de lesão. Aí eu acho que o segundo tempo é um outro segundo tempo. A gente tem um volume ofensivo, começa a jogar dentro do campo do adversário. Estávamos sólidos. A bola começou a cruzar a área bastante vezes. Começamos a chegar ao fundo, as trocas foram começando a acontecer, a maioria delas por desgaste, a gente botando jogadores mais ofensivos, tirando aqueles que estavam amarelados também. Mas não conseguimos ser eficazes, eficientes, transformar esse volume todo, transformar em oportunidade de gol. Ficou um volume, ficamos rodando bastante a bola, essa bola passando, e o último chute, a última finalização, a gente não conseguiu transformar isso em empate. Até mesmo empate, olhando a tabela, não seria de todo mal, mas infelizmente não aconteceu. O importante agora é nós aqui, manter o equilíbrio, Nós temos que ter um equilíbrio, entender bem a tabela, esperar os resultados que vão acontecer amanhã. A gente pode terminar, sim, ainda dentro dos classificados, e dependendo só de nós. Uma situação que, quando eu chego aqui, deixo isso muito claro, que os classificados vão se definir nas últimas rodadas, e não está sendo diferente. A chateação minha é que a gente não passa pelo teste de jogar em casa, na frente do nosso torcedor. Mais uma vez, a gente tem dificuldade em transformar esse ambiente em um ambiente que nos dê resultado. Mas é isso, a gente tem que agora começar a trabalhar novamente, porque nós temos mais um jogo em casa contra um adversário também difícil, como foi o Maranhão, e nós temos que fazer o nosso resultado se a gente quer classificar. Obrigado. Boa noite, Christian. Boa noite, Alex. Boa noite a todos presentes aqui nessa coletiva. Luiz Fazanaro, da Betocast TV. Bom, o Santa Cruz fez um jogo completamente diferente ao do Botafogo da Paraíba. Foi um jogo onde o Santa Cruz ofereceu um certo perigo ao adversário, mas não traduziu essas chances em gols. A exemplo do jogo contra o Botafogo da Paraíba, onde o Santa Cruz ofereceu chances e teve até condições de virar o placar. E não é isso que vem acontecendo nos jogos em casa. Então, Christian, o que está acontecendo no time do Santa Cruz que não consegue reverter essas boas chances em gol? É o que a gente tem falado dentro do nosso trabalho, Nós temos que passar por esse teste de jogar em casa, a gente tem que fazer valer o fator casa. Eu acredito que no segundo tempo hoje a gente teve uma produção ofensiva interessante.
Mas o nosso último passe, a última finalização, ainda a gente está tendo dificuldade. É visível, né, a ansiedade do jogador, é visível que os jogadores estão incomodados com isso. E isso, quem trabalha no futebol sabe que se transforma em tomar decisão errada, em pressa, não equilibra melhor o corpo para finalizar, o cruzamento também é tomado com pressa. Nós temos que passar por isso. Isso é do futebol, a gente vê grandes equipes passarem por isso. Essa dificuldade de fazer jogo em casa e fazer resultado é hoje uma realidade do nosso futebol. E nós temos que trabalhar, entrosar melhor também os reforços que estão chegando. Hoje nós tínhamos já a possibilidade de ter 2 ou 3 reforços. Eu acredito que com o tempo a gente vai e segue, né, numa evolução. Eu acredito que a gente tem uma evolução. É transformar isso em resultado e botar essa bola para dentro. Christian, Alex, todos, boa noite. Você, desde que chegou, você sempre diz que busca os 11 melhores, busca ainda o encaixe, chegou durante a competição. Também lá no início, na tua coletiva de apresentação, você disse, olha, eu não me apego a modelo de jogo no sentido de não ter um esquema tático definido. Eu vou buscando a estratégia de acordo com o meu adversário, meu estudo e adequando também ao melhor que eu posso tirar da minha equipe. E mais uma vez, hoje o torcedor, de certa maneira, tem uma surpresa na escalação. Queria que você pudesse explicar ao torcedor qual foi a tua ideia inicial e depois, na sequência, também as tuas mudanças, colocando uma dobra com Cassiano e Ronald, dando amplitude com o Zé pela esquerda. O que é que foi tua ideia inicial e durante a partida, Christian? Obrigado, boa noite. Qual foi a surpresa da escalação? Thiago, o William fica fora, é o capitão da equipe, geralmente. Não, acho que não teve surpresa. A volta do Thiago é algo que a gente estava já planejando. Eu acredito que o Thiago fez um bom jogo, foi seguro, foi exigido bastante em alguns contra-ataques. Os zagueiros a gente vem fazendo... Todos estão jogando, né? Os 4 zagueiros estão jogando. O William estava fora. Hoje já devemos ter perdido o Edson. O William deve voltar. Então não teve muita surpresa. A partir de agora a gente vai manter uma ideia. Nós vamos manter uma ideia nesses últimos jogos aí. Porque a gente já está perto dos nossos 11 ideal, né? E vamos entrosar esse pessoal que chegou. Eu gostei da entrada do Cassiano. É uma característica diferente, uma característica interessante. O Alex, o centroavante, ainda requer mais tempo. O Alex estava bastante dias sem treinar. Ele ainda vai precisar de mais uma semana para entrar dentro daquilo que a gente acredita que ele possa nos ajudar. O Arilson também já estava à disposição. Hoje eu precisava colocar jogadores mais ofensivos do meio para frente, mas o Arilson com certeza vai nos ajudar nessa reta final. E é isso, cara. A classificação ela vai ser decidida nos últimos jogos. Quando eu cheguei aqui, a gente estava longe, né, desse grupo de classificação. Se lá, depois da 4ª, 5ª rodada, se a gente dissesse que o Santa Cruz estaria ainda faltando 2 jogos, dependendo só de si para classificar, e a gente ainda depende só de nós para classificar, muitas pessoas não iam acreditar. Nós estamos nesse momento, nós estamos ainda dependendo só do nosso rendimento para classificar, e nós não podemos ser desequilibrados. A gente fica chateada por não dar ao torcedor aquilo que ele merece, que era uma vitória em casa e uma classificação bem encaminhada. Mas ainda temos 6 pontos para disputar e a gente acredita e entende que a gente pode chegar à nossa classificação e depois um novo campeonato. Christian, boa noite. Darlon Adelino do Mosaico Esportivo. Você fez mudanças no gol na Paraíba, colocando o Rock Kennedy, e agora colocou o Thiago Coelho no gol. Essa mudança de goleiros é o quê? Para buscar o 11 ideal? Ou porque o titular absoluto é um goleiro que você está pensando em mente? E a pergunta, Alex, se tem mais uma contratação em vista ou encerrou as contratações do Santa Cruz? Muito boa noite. Os goleiros é uma tônica do Santa Cruz no ano, né? Essa troca de goleiros é desde janeiro, está acontecendo. Eu acredito que o goleiro, pelo goleiro hoje, não passou nada do jogo. O Thiago fez um bom jogo. É o cara mais experiente, é o cara que tem mais jogos de Série C, de todos eles. E eu acredito que é o goleiro que foi contratado para jogar, né? E ele passou por um momento ruim, a gente acredita ter recuperado o Thiago. E estou satisfeito pelo jogo dele de hoje. Então é isso. Nós estamos agora se encaminhando para definição, para menos trocas, como já foi hoje. Hoje já teve menos trocas. Nós já temos um sistema bem definido e a gente vai, em cima dessa sequência, né, dessa constância, buscar a nossa classificação.
Boa noite, Christian. Boa noite a todos. Boa noite. Christian, um jogo muito importante que o Santa Cruz deixou escapar mais uma vez a vitória aqui na Arena de Pernambuco. Eu queria saber o que é que te mais preocupa nesse momento. O resultado ou como o time do Santa se comportou durante os 90 minutos? Olha, eu volto a dizer, a gente tem uma baixa de produção logo após o gol do adversário, a gente sente. No segundo tempo a gente volta naquilo que eu vi o jogo, a gente volta bem na partida, a gente volta jogando dentro do campo do adversário, o adversário pouco chegou ao nosso gol, a gente fez essa bola entrar várias vezes em condição de finalização. É a ansiedade, né? A ansiedade de poder escolher melhor a definição, o último passe, equilibrar melhor o corpo para finalizar. E isso é do jogo. E as equipes passam por esse momento, né, de oscilação. A gente está chateado por não retribuir o torcedor aquilo que ele merecia e o comportamento fantástico que o torcedor nosso apresenta tanto nos jogos em casa como fora. Boa noite, Christian, Alex. Você tem falado bastante sobre o equilíbrio que é a Série C. Por exemplo, a distância do Santa Cruz para o 11º colocado é de apenas 1 ponto, então uma competição bastante equilibrada. E também agora vai ter 2 jogos contra Caxias, que está brigando também pela classificação, e o Anápolis, que deve estar brigando também para escapar de um rebaixamento. O que fazer para não deixar esse resultado negativo interferir nessa reta final de Série C? Equilíbrio, ter uma análise muito tranquila e calma daquilo que está acontecendo, principalmente nos jogos em casa. É visível, né, a ansiedade dos jogadores, a ansiedade da equipe como um todo, e nós temos que passar por isso. Isso se passa com conversa, isso se passa com treinamento, com repetição, tá? E a gente vai fazer isso nessas semanas que faltam aí, a gente vai buscar esse equilíbrio. E está visível assim, o primeiro jogo que a gente conseguir ter um desempenho satisfatório e ganhar em casa, a gente tira essa onda de negativismo, né? E transforma os jogos em casa em jogos que a gente possa pontuar.